E aí, pessoal? Adivinha qual vai ser a aula de hoje? Adivinharam? Olha lá, tecido muscular. Isso mesmo. Hoje a aula vai ser sobre tecido muscular. Nosso corpo, ele é formado quase 50 por cento de tecido muscular, né? Da quantidade de massa que tem no nosso corpo. E esse tecido ele é formado por células que são alongadas e que a gente chama de fibras. Então, normalmente a gente costuma falar, se referir, né, à célula muscular como fibra muscular ou miofibrilas. Essas fibras elas são muito importantes porque elas têm um poder de contração. Então, elas conseguem contrair. E por isso a gente consegue fazer uma série de movimentos, né, no nosso corpo. Nosso corpo, na verdade, a gente não tem um tipo só de músculo, a gente tem três tipos de músculo, né? E esses três tipos de músculo, eles têm as células bem diferenciadas. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho um exemplo de célula muscular, célula muscular esquelética, aqui é a cardíaca, e aqui a gente tem a célula muscular lisa. Então, percebe que já de cara dá para a gente perceber que essas duas aqui, elas possuem estrias, então por isso que a gente fala que esses dois tipos de músculos são músculos estriados esqueléticos e músculo estriado cardíaco, e aqui a gente vai ter o músculo liso, né? Então, o que é importante a gente saber de cada um desses tipos? É importante a gente saber estrutura celular e qual é o tipo de contração. Simples assim. Então, a musculatura cardíaca, ela vai estar presente somente no coração, só no coração. Nas questões de vestibulares, às vezes eles tentam enganar vocês colocando que os vasos sanguíneos que talvez eles tivessem. Não. Tecido muscular cardíaco, ele é único e exclusivo do coração, tá bom? Esse músculo ele vai ter de importante dois núcleos e ele vai ter muitas mitocôndrias, porque ele é um músculo de contração rápida. Então, sempre quando eu tenho contração rápida, eu preciso de muita energia. Se eu preciso de energia, eu preciso de mitocôndrias. Mas essa contração é involuntária, ou seja, a gente não fica pensando, coração acelera, coração diminui. Não. O coração ele vai bater no ritmo dele, sem a nossa interferência consciente, tá bom? Então, essas são as características do músculo estriado cardíaco. O músculo estriado liso. Músculo estriado liso, ele vai estar presente nos nossos órgãos vitais, nas nossas vísceras. Então, imagina assim, tudo que é víscera, tirando o coração, é músculo liso. Então, ó, bexiga urinária, útero, artéria, brônquios, esôfago, estômago, intestino. Então, todos eles têm a musculatura lisa, tá bom? E essas células, elas têm fibras fusiforme. O que é uma fibra fusiforme? É aquela célula que a gente viu no slide anterior que tem as pontinhas afiladas, né? Tem as pontinhas fininhas. E ele tem um único núcleo, tá? O que é mais importante aqui pra gente? Ele é um músculo de contração lenta e involuntária. Então, tudo que é de contração suave e involuntário, o principal aqui é o movimento do estômago. Aqui é uma pegadinha, a gente não vai conseguir mexer porque eu tirei do Planeta Bio, né? E aí tá sem animação aqui. Bom, e a musculatura estriada esquelética, que vai fazer parte da maioria dos nossos músculos, né? No nosso corpo, a gente tem aproximadamente 600 grupos musculares. 600 músculos, né, que comportam o nosso corpo. Então, se eu pegar uma fibra muscular esquelética, ela é toda estriada. Essas estrias, na verdade, quando eu pego a estria que tem lá, aqui, ó, tá vendo? Miofibrila. Mio é músculo, fibrila é de fibra, que na verdade aqui é a mesma coisa que célula. Então, célula do músculo, tá? Se eu for pegar referente a uma estria, eu vou perceber essa formação aqui, ó. Então, entre uma estria e outra, eu tenho o que eu chamo de sarcômero. Então, tá vendo aqui, ó, que ele é todo divididinho, segmentado? Então, cada segmento desse é um sarcômero. O sarcômero é uma unidade de contração do músculo, tá? Esses nomes que aparecem aqui é que a imagem tá bem bonitinha, a imagem do Planeta Bio, né? Eles são muito atenciosos, mas
pra gente essa nomenclatura agora não interessa, tá bom? O que interessa pra gente é aqui, ó. Eu tenho o órgão músculo, dentro do órgão eu vou ter o tecido muscular e eu vou ter a fibra muscular, tá? Que seria a célula. Então, aqui eu vou ter um tipo de músculo que tem contração rápida e contração voluntária, ou seja, tudo que a gente consegue pensar para fazer de movimento está mobilizando musculatura estriada esquelética, tá bom? Agora vamos ver como que acontece o movimento do músculo. Olha que legal. Fiquei muito feliz na hora que eu encontrei esse GIF aqui, ó. Isso daqui é o sarcômero, que é aquela unidade de contração que ele, na verdade, mostra uma fibra, né? Então, o que acontece? Aqui a gente vai ter duas proteínas importantíssimas e que caem nas questões de vestibular e quando vocês forem fazer os exercícios, vai cair também, que é a miosina, que é representada aqui pela linha vermelha, e a quitina, que é a fibra verde. Na verdade, aqui eu vou ter um movimento que depende de duas coisas muito importantes: ATP e depende de cálcio para poder fazer essa contração. Então, toda vez que eu tenho um movimento, significa que eu estou gastando energia. Se eu estou gastando energia, significa que eu preciso ter muitas mitocôndrias como organela, tá bom? Essa relação de movimento, energia e mitocôndria, a gente sempre precisa ter na cabeça, beleza? Olha que interessante. Ao longo da nossa vida, a gente consegue desenvolver dois tipos diferentes de fibra muscular. Eu tenho aqui músculo que a gente chama de tipo 1, que normalmente é aquele músculo bem vermelhinho e que ele tem muitos vasos sanguíneos, e o músculo do tipo 2, a fibra muscular do tipo 2, que ela é mais esbranquiçada, porque na verdade ela vai ter menos pigmento. Essas duas fibras, elas dependem muito do tipo de atividade física que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, aqui a gente chama o tipo 1 de fibra vermelha, né? Ela é principalmente aeróbica. Se ela é aeróbica, ou seja, se ela gasta oxigênio, é sinal que eu vou ter que ter o quê? Muitas mitocôndrias. E a produção é muito lenta de ATP. Então, a pessoa ela demora para sentir cansaço. E a fibra do tipo 2, ela tem um perfil que é anaeróbico, ou seja, ela faz mais fermentação para produzir energia e não. Opa, vamos voltar. E não respiração, né? Então, aqui predomina a respiração aeróbica e aqui vai predominar o anaeróbico, que é a fermentação. A produção de energia acaba sendo bastante rápida, só que como você gasta muita glicose para fazer essa energia, você tem um cansaço muito rápido. Então, qual é o perfil de pessoas que consegue ter cada uma das duas fibras? Olha lá. Uma pessoa que é sedentária, ela tende a ter mais fibra branca do que fibra vermelha. Quando a pessoa ela é ativa, mas ela não é um atleta de ponta, normalmente no organismo, né, que teoricamente, tudo bem que eu sei que entre nós tem muitos sedentários, mas vamos pensar que todo mundo aqui tem uma certa atividade. Então, a tendência é dos dois estarem por igual. O que é um velocista? Velocista vai ser um atleta de atividade de curta duração e muito intensa. Então, qualquer atividade que for de muita duração, de curta duração e muito intensa, vai predominar a fibra branca. Por quê? Porque lembra que a gente viu lá no slide anterior que a fibra branca ela produz energia mais rápido, só que ela vai gastar muito. Então, a pessoa vai fadigar mais rápido. Então, o cara que é velocista, ele não consegue correr uma maratona. Por quê? Porque ele não tem a estrutura no corpo dele para suportar longas distâncias como um maratonista. Então, no maratonista, o que vai acontecer? Prevalece a fibra do tipo 1, que é vermelha, e em menor quantidade a fibra branca. Ó, o ciclista também. Ciclista, normalmente, ele vai pedalar por um longo tempo. Então, toda atividade que a gente for fazer que for duradoura, ela vai
demandar a produção de mais fibra vermelha e menos de fibra branca. Beleza? Conseguiram aí pegar? Essa matéria ela é muito tranquila, ela é uma matéria gostosa e está muito relacionada com o nosso dia a dia. Então, não esqueçam de praticar atividade física, sejam pessoas ativas, para a gente poder ter o equilíbrio e sentir menos fadiga no nosso dia a dia. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, eu só tenho que agradecer a vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Beijinhos!